Está no ar mais um episódio do Pode Crer e hoje nós vamos falar no podcast sobre o empreendedorismo no ramo fitness. Junto comigo, Leandro Zocal, Matheus Nascimento e Ari Barroso, da empresa V5 Eletroestimulação Muscular. Vamos começar com o Leandro. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Edra, pelo convite. Que a gente possa ter aqui uma tarde maravilhosa de muito conteúdo, muita informação e que a gente possa desenvolver isso da melhor forma possível. Vamos lá, então, começando pela primeira pergunta, o método V5, ele é embasado em 5 pilares, né? Então, vamos lá, tecnologia, ciência, otimização do tempo, resultado e personalização de cada cliente. Como que foi que vocês criaram esse método? Me explica mais toda a elaboração desse conceito e como que vocês aplicam esse método no dia a dia, no treino para cada cliente. Ô Edra, quando a gente fala em método, em sistema, em pilares, a gente queria criar algo maior e melhor, sabe? A gente olhava para o mercado da eletroestimulação em específico e a gente observava todo mundo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. E a gente queria criar algo novo. Então, o que a gente pensou? Pensamos assim, nossa, um prédio, uma estrutura de 20 andares, imagina, 4 pilares. Por que esses pilares? O que faz com que esse prédio mantenha-se lá durante anos e anos e anos, né? E aí a gente pensou nos pilares da eletroestimulação, né? O que eu posso fazer para manter esse prédio V5 da melhor forma possível, mais estruturada, né? Então, assim, como você falou, não foi somente um rebrand da marca. O Volt nos mostrou muita coisa bacana, nos colocou nesse cenário atual que nós estamos hoje. E o V5 vai dar continuidade de uma forma mais estruturada, uma forma mais forte e que vai exigir de todos os treinadores no Brasil afora e no mundo, muito estudo, muito conteúdo. Então a gente vem de tempos em tempos fazendo essa organização estrutural dentro da cabeça de cada treinador, aonde é que esteja no Brasil. Ou seja, então, o legado do Volt continua, a excelência do atendimento e otimizar o resultado do cliente, só que agora ele vem de uma maneira evoluída, embasado em 5 pilares. Perfeito, é isso. Sempre pensando em estrutura, em uma coisa sustentável e, acima de tudo, a satisfação e a entrega de resultado para o nosso cliente. Isso é fundamental. Cliente ao centro sempre. Sempre. É o nosso maior pilar, é o cliente. O cliente ele precisa estar no centro desses pilares, né? Porque se a gente não entrega resultado, um dia esse cliente fala assim, tchau, e a gente não quer. Isso aí. Matheus, a respeito do método V5, né? Eletroestimulação existe há um tempo já, há anos, mas o que faz do V5 ser um método tão diferente do que acontece no mercado? Como que funciona isso na prática? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Edra. E o nosso método no V5, ele vem sendo desenvolvido no decorrer desses anos, né? E a gente sempre prezou muito, como o Leandro disse anteriormente, pelo nosso cliente, pelo atendimento, por sempre trazer essa inovação, né? A gente já começou, o Leandro lá atrás começou com a eletroestimulação e agora a gente vem renovando o nosso método cada vez mais, só que a gente entende e a gente percebe que a nossa grande diferenciação do mercado, principalmente do mercado de eletroestimulação, que é novo no Brasil, apesar de, né, já estar no Brasil há muito tempo, mas o boom veio mesmo no pós-pandemia, a gente percebe que o atendimento e o método que está ficando cada vez mais coeso, cada vez mais estruturado, é o grande diferencial da nossa marca hoje. Porque a gente está de manhã, de tarde e de noite pensando em como melhorar, em como dar uma boa primeira aula, como, né, causar uma boa primeira impressão para o nosso cliente, como mantê-lo. E o atendimento é fundamental, porque o atendimento hoje é o que você busca em dar excelência, é saber cada detalhe de cada nuance que o nosso cliente tem de desejo, necessidade, para poder entregar sempre o melhor para ele. Então, o método V5 é um protocolo estruturado, baseado em ciência, que vocês estão se atualizando sempre e personalizado e tem um acompanhamento ali individual com cada cliente. Por isso que vocês conseguem oferecer tanto resultado? Isso. Os nossos protocolos hoje, eles são todos individualizados. Esse é um dos grandes diferenciais do nosso método. Por quê?
Porque a gente consegue identificar logo no primeiro encontro com o nosso cliente quais são as necessidades que ele tem. E assim, depois de muito estudo, né, muita troca, a gente tem treinamento, retreinamento sempre, para poder conseguir, porque assim, muitas pessoas falam sobre feeling, né? Eu tenho feeling para isso, eu tenho feeling para aquilo. Para mim, feeling é mão na massa. Todo dia você entender qual que é a diferença. Por que para um protocolo de emagrecimento é de uma maneira, para outro protocolo de emagrecimento é de uma outra maneira? Se ambos são emagrecimentos, a gente tem individualidade de cada pessoa. Então, para cada pessoa, é uma base de treino. O protocolo, ele se adapta à necessidade do nosso cliente. O mercado de algumas empresas que têm eletroestimulação usam a tecnologia. Vocês têm um método próprio que usa essa tecnologia aplicada à personalização no atendimento. Isso, esse é um também dos nossos diferenciais, porque a gente não fica embasado só no que as marcas nos entregam, né? O Leandro, que encabeça a nossa parte de desenvolvimento, principalmente de treinamentos, ele foi a fundo para entender realmente quais são as grandes nuances da máquina, da hertagem, da cronaxia, da rampa. Por que para um cliente é de um jeito, por que para outro cliente é de outro. Então hoje nós temos uma gama de clientes muito exigentes, né? A nossa base de clientes hoje, além de exigente, ela é muito desafiadora, porque cada um vem com uma diferença. E isso nos dá, né, com todos os nossos treinamentos, com todo o fortalecimento do nosso método dia após dia, pegando todos os detalhes de um treinador, de outro, a gente consegue montar um método coeso e um método individualizado para cada cliente. Muito bem. Ari, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado pelo convite. Deixa eu entender um pouco mais o que acontece nessa diferenciação, né? Muitas pessoas treinam há anos e algumas se queixam de não ter resultado dentro do treino convencional. Como que a tecnologia e o método V5 pode oferecer um melhor resultado para esse aluno, para essa pessoa que está nos ouvindo agora? Então, pessoas elas treinam durante anos e não vê resultado porque falta uma metodologia adequada para atender essa pessoa. Na verdade, como o Matheus acabou de falar, nosso treino ele é personalizado. Então, cada cliente, quando chega lá, a gente tenta ouvir as suas dores, quais são as suas necessidades, o que é melhor para ele e como que é a rotina dessa pessoa e como a gente pode melhor periodizar esse treinamento com a eletroestimulação para que ele tenha os melhores resultados no menor tempo possível. E a eletroestimulação é um treino muito eficaz, não só pelo tempo dela, mas pela qualidade da contração muscular que o equipamento e os treinadores conseguem, ao longo do treinamento, fazer com que essa pessoa treine de maneira adequada, com uma intensidade que seja bacana para ela, que seja no limite dela. Então, não é só a parte técnica, é uma parte também motivacional, é uma parte de saber entender quais são as necessidades e as vontades desse cliente, o que esse cliente tem de potencial pelo histórico esportivo que essa pessoa tenha, ou que ela tenha de limitação por algum motivo de doenças ou limitações articulares. Então, por isso que a gente consegue levar esse resultado para os clientes de maneira eficiente. Então, a eletroestimulação do V5, ela tem uma diferenciação que ela não é uma tecnologia aplicada ao exercício físico. É um método que vocês têm lá, que utilizam da tecnologia, da ciência e dessa personalização para aplicar o treino para cada cliente, considerando todas essas questões aí que possivelmente vocês conversam com o cliente, né, vocês acabam fazendo uma anamnese para identificar as potências e o que eles querem melhorar. Seria isso? Sim. A estimulação, na verdade, ela é um dos pilares, né? Ela é uma ponte que vai fazer a gente chegar àquele resultado que o cliente almeja. Dentro disso tem várias outras coisas na nossa metodologia, embasado em ciência, seja a parte motivacional, seja a parte de atendimento ao cliente, para que a gente consiga dar o melhor resultado para essa pessoa, para esse cliente, quando ele nos procura. É muito bacana a experiência, né, das pessoas que passam por vocês, essa humanização também do atendimento, né? É um treino tecnológico, mas ao mesmo tempo ele é humanizado, porque o treino não acaba ali na sessão, né? Vocês trocam ideia com esse aluno, conversam com ele no pós-treino, perguntam como que tá, assim, as sensações do pós-treino, se está com dor, quais foram as sensações que ele teve após o treino.
principalmente no treino experimental. Conta um pouco como que é essa experiência. Então, quando o cliente chega, a primeira coisa que a gente pergunta para eles é quais são, se eles têm alguma limitação, né? Seja ela doença articular, ou qual que é o histórico esportivo, se essa pessoa pratica algum esporte, faz alguma atividade física. E aí, em cima disso, a gente consegue entender e se essa pessoa ela gosta de dor muscular pós-treino ou não, porque isso é importante saber, né? Então, quando a pessoa tem algumas pessoas que vão nos procurar, é uma pessoa que gosta muito de treinar e gosta de sentir aquele corpo muito fadigado pós-treino. Então, é importante saber para quê? Para que eu consiga levar essa pessoa a que ela tenha essa sensação. Outras pessoas abominam essa sensação. Também é importante eu saber para que eu não leve essa pessoa a uma exaustão, porque senão vai gerar aquela interrogação. Nossa, eu acho que não é para mim porque é muito pesado. Ou eu acho que não é para mim porque é muito leve. Então é muito importante a gente saber qual é a intensidade, né, que a gente vai poder usar. Isso faz parte da nossa metodologia, para que a gente possa, não só no primeiro treino, oferecer uma melhor experiência, mas ao longo de toda a trajetória que esse cliente estiver lá com a gente, sobre os nossos cuidados. Muito bom. Leandro, vamos pegar um gancho aqui no que o Ari falou sobre intensidade, né? Cada treino, existe um método V5, existe o protocolo V5, mas cada treino é único para determinado aluno. Como que você consegue deixar isso tão plural para essa gama de treinadores que você tem, nessa questão técnica embasada em ciência? Qual é o seu processo, já que você é o diretor técnico desses treinadores todos? Muito treinamento. Nós estamos em começo do ano, acabou o carnaval agora, né? E nós já realizamos 2 treinamentos presenciais aqui na unidade de São José do Rio Preto e fora os online, que a gente faz também constantemente. Edria, o que nós realizamos de muito diferente é olhar o cenário científico, né? E olhar com critérios, né? A gente vê alguns artigos científicos que, ao nosso ver, foi colocado ou pesquisado de forma não tão a fundo. Não necessariamente o pesquisador é um cara que vive a eletroestimulação da aula, né? E existe uma distância muito grande. Então, o que a gente faz é selecionar vários artigos científicos e colocar isso na prática, né? Então, os nossos treinamentos, ele tem a parte científica, sim, mas tem a experiência do nosso treinador. Estamos falando de 6 anos de eletroestimulação em aulas. Estamos falando do Matheus de 5 anos, estamos falando do Ari de 5 anos, né? A treinadora Bia de São Paulo, apesar de a gente estar aqui em janeiro, mas já é uma menina que ela já vive o mercado da eletroestimulação 3, 4 anos, né? Então, a hora que a gente se junta, que a gente olha esse artigo científico e vê o que a gente poderia fazer de diferente para que aquilo na prática pudesse fazer a diferença na vida do nosso principal pilar, que é o cliente, a gente coloca isso em prática. Então, assim, o ajuste de intensidade de cada treinamento, desde a aula inicial até a qualquer que seja essa aula, ela é fundamental. Eu preciso entregar, como o Ari falou, a expectativa daquela primeira aula. Quer dor, não quer dor? Mas e depois? Quais são essas expectativas? Vamos traçar novas metas? Vamos fazer isso? E isso faz com que o treino sempre seja desafiador. Ou seja, tenha a ciência, né, o estudo, olha só os bastidores antes de um treino. É isso que é importante deixar claro aqui, né? Tem a ciência, que é muito bem fundamentada, muito bem estudada. Vocês estudam, né, se atualizam constantemente, depois deixa essa informação plural a todos os treinadores, faz o controle para saber se realmente houve o entendimento, vocês, né, acabam fazendo esse ciclo aí de rotatividade de treinos, um treinando o outro, que eu sei que vocês acabam fazendo isso, para o treinador realmente estar apto na sua devida unidade, tanto em Votuporanga quanto em São Paulo, ou até as outras unidades de São José do Rio Preto, para transpor esse treino em cada unidade. A atualização constante da técnica embasada em ciência é um grande pilar, então, dentro do V5. Sem dúvida. Ela é um pilar que, quando a gente foi construir esses 5 pilares, olhou um para cada um e falou, a ciência tem que estar. A ciência precisa estar junto da gente. Até porque é ali na ciência que a gente vai provando por A mais B se realmente tem resultados, né? Então, a ciência, o resultado do cliente, a otimização do tempo, a tecnologia, são pilares fortíssimos que elas precisam estar constantemente norteando o nosso trabalho.
Muito bem. Matheus, hoje a gente sabe, né, é uma frase que você usa bastante, que o tempo é um grande ativo das pessoas, né? E um dos pilares é a otimização do tempo, devido ao treino do V5 ser 20 minutos, né? Tem aquele momento que a pessoa chega, coloca o traje de estimulação, mas o treino em si apenas 20 minutos e vocês conseguem, através do método, oferecer resultado. Muitas vezes a gente vê aí em alguns treinos mais convencionais aquele treino mais genérico. O que faz o método V5 ser tão diferenciado? O nosso método do V5, ele é diferenciado por otimização do tempo, pela especificidade do treinamento que está sendo aplicado ali, né? Para entender o que o cliente precisa. E também porque a gente entendeu nesse longo do tempo que a gente precisa entregar o maior ativo do nosso cliente, que é o tempo dele. Por isso que os nossos protocolos são de no máximo 20 minutos. Mas não é porque a gente achou isso. Primeiro, a ciência nos faz mostrar e nos prova dia mais dia que a intensidade de contração muscular que a eletroestimulação promove é superior ao treinamento convencional. Ponto final. As pessoas podem concordar ou não com isso. A ciência está aí para provar. E hoje, esse dado eu não vou dar ele com exatidão agora, o Ari pode dar ele depois. Só que eu tô para te falar que mais de 60% da nossa base de clientes hoje não tem 1 hora para treinar. Então ele precisa otimizar o tempo. E uma das grandes diferenças do nosso método pro tradicional é que a gente não é engessado. Então o nosso cliente vai treinar com a gente 1, 2, 3 vezes por semana, ele vai ter o horário fixo dele? Vai. Só que ele pode mudar o horário dele porque a agenda dele não está condizente com o dia de treinamento dele? Também pode, né? Porque hoje a gente vê muito todo mundo, putz, acorde, primeira reunião do dia com você, faça a primeira atividade física. Mas a realidade do Brasil não é essa. Às vezes a gente acorda com a agenda lotada e você tem que encaixar o seu treino no dia. Esse é também dos grandes diferenciais do nosso método. Então a gente consegue otimizar o tempo do nosso cliente. De qual maneira? Entregando a maior intensidade de contração muscular durante o treino. E também a gente se adapta à agenda dele. Por quê? Porque a gente está com o cliente no centro. Então ele é o nosso maior ativo. Ele é o ouro que a gente tem. Então se a gente engessar a agenda dele, como que nós vamos conseguir prosperar a nossa? Vocês atendem bastante, né, a classe médica, bastante, vocês têm um grande potencial, é um cliente de vocês em potencial. Muitas mulheres que trabalham também, que dividem o tempo no seu trabalho e também na construção familiar, né, dividindo aí na educação dos filhos. E também muitos empresários que acabam precisando dessa flexibilidade de agenda e otimização de tempo. Conta um pouco desse DNA desse cliente. O DNA do nosso cliente V5 hoje é o DNA de uma pessoa, na verdade é o DNA de todas as pessoas, mas em específico de pessoas que não têm tempo para treinar. Por quê? A gente potencializa o tempo do nosso cliente. Nossos protocolos são de no máximo 20 minutos e a gente precisa de 30 minutos da agenda. Mas aquela pessoa que estava lá também desmotivada, sem saber o que fazia atividade física, a eletroestimulação serve como uma porta de entrada também. Por quê? Ela vai dar um resultado que o treinamento convencional não daria. Porque ela precisaria de muitos minutos de trabalho. Ela precisaria de fazer treinos de 3, 4, até 5 vezes na semana. Porque a gente sabe, né? Uma pessoa que está num processo de emagrecimento e nunca fez nada, qualquer coisa serve. Agora, uma pessoa que já tentou várias coisas e nunca teve sucesso com outra metodologia, quando ela coloca eletroestimulação 1 vez por semana, e depois de 1 mês, com 4 sessões, nesse mês ela vê uma mudança do tônus muscular dela, ela fica mais disposta, ela tem mais disposição para o dia a dia dela, fala, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Então assim, a gente consegue hoje com a eletroestimulação atender públicos que não gostam da academia tradicional, por exemplo. Às vezes a pessoa foi para a academia, não se adaptou com aquele ambiente lotado, né? Às vezes o trabalho individualizado não foi o que ela esperava. Com a eletroestimulação, a gente usa algumas variáveis que o treinamento convencional exige que a pessoa tenha uma especificidade muito grande de movimento. E a eletroestimulação não precisa disso. A gente está promovendo ali o melhor de tudo, que é a contração muscular. Então a gente vai numa intensidade que, se uma pessoa sedentária ou um atleta não vão conseguir chegar em apenas 20 minutos de treino. E a gente, com a ajuda da tecnologia, consegue. Vocês atendem bastante médicos, empresários? Hoje a nossa carteira ela está bem distribuída, só que a nossa base hoje, a gente tem uma base aí de
praticamente 63%, 70% de médicos, e aí a gente vê empresários, né? Pessoas que dão muito valor ao tempo, aí eu não posso também caracterizar o tipo de pessoa, cada um dá o valor que dá ao seu tempo, mas o tempo vale ouro, isso a gente sabe. Mas assim, um médico que tem uma cirurgia às 10 da manhã e ele não vai ter uma hora para treinar para depois para a cirurgia dele. Então assim, a gente consegue otimizar o tempo dele. Ou uma pessoa que quer potencializar os treinos de musculação dela, porque ele faz 3 vezes na semana, mas ela não está conseguindo evoluir as cargas. A gente tem relatos de pessoas que treinavam por 5, 6 anos e não conseguiam. Vou dar um exemplo de uma mulher, por exemplo, que fazia stiff com uma carga X. E estava nessa carga há muito tempo. Colocou um treino de eletro na semana, em um mês ela conseguiu subir a carga que ela não conseguiu em 6 anos. Variando periodização de musculação, variando intensidade, variando amplitude, variando velocidade. Mas ela precisava do quê? Ela precisava recrutar com mais intensidade as fibras musculares dela, que é isso que a eletroestimulação promove. Então, a eletroestimulação, ela ajuda e transforma a vida de pessoas sedentárias, de pessoas que não gostam de academia e de treino convencional e de pessoas que precisam otimizar do seu tempo. Sim. O Leandro tem o estilo dele de treinar, o Ari tem o dele, eu tenho o meu. Isso também é um grande diferencial do nosso método. Por quê? Nós não somos engessados, como eu disse no começo. Nós nos adaptamos muito ao que nós fazemos, porque uma das bases do nosso método também e do nosso treinamento é que os nossos treinadores treinem. Por quê? Porque a gente primeiro precisa provar na gente o que nós estamos fazendo para depois proporcionar isso para os nossos clientes. Então, se a pessoa quer viver só de eletroestimulação com 1, 2 ou 3 treinos na semana, vai ter o mesmo resultado do treinamento convencional? Vai. A pessoa quer fazer musculação e eletroestimulação. Para mim, vai ser o melhor dos mundos. Por quê? Na musculação eu não vou precisar ficar subindo cargas, pegando coisa para poder, às vezes, prejudicar minha articulação, meu tendão. A eletroestimulação promove para mim essa intensidade de contração e a musculação eu só lapido. Velocidade e amplitude de movimento. Muito bem. Leandro, existe as unidades aqui em São José do Rio Preto, que fica na JK. Tem a unidade do Golfe, do Dama. Vocês também têm Votuporanga e agora a última em São Paulo. Então, vocês conseguem entender diferentes posicionamentos de geolocalização, né? Mas existe um ponto em comum nisso tudo, que é esses clientes, né? Pessoas 60 mais, muitas mulheres 40 mais, inclusive entrando aí em perimenopausa, menopausa, começando um estado de sarcopenia, pessoas com dores articulares, pessoas com dores no corpo, fibromialgia, muitas mulheres se queixando de lipedema. Eu gostaria que você colocasse aqui agora como que funciona o método V5 para cada situação. Adriá, é uma pergunta muito bacana, né? Hoje, na gama dos nossos clientes, os principais, né, são essas pessoas com alguma dor, né? Seja ela fibromialgia, uma dor crônica, coluna, né? Então, a gente tem relatos, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto. Olha lá para a câmera, olha lá para a sua audiência. Principalmente, pessoas que tinham um diagnóstico de cirurgia, né? E isso com a de coluna, e que isso na eletro a gente conseguiu corrigir ou melhorar essa crise do cliente, né? Por quê? Por trabalhar essas fibras mais profundas, trabalhar as fibras com muita assertividade, as fibras do tipo 2, fibras essas que dão uma sustentação articular, né? Então nós temos hoje, né? E tem um outro público muito forte, que é o público da canetinha, né? Que aí entra no estado de sarcopenia, uma perda de massa muscular muito acentuada, e que a gente consegue, por uma eficiência da tecnologia, junto com a ciência, fazer com que essa perda de massa muscular, ela pare, né? Então a gente tem esse público, sim. Bacana que você falou essa questão das canetas emagrecedoras. Que ótimo que surgiu, né, a ciência, esse medicamento está ajudando muitas pessoas de obesidade, com diabetes, e estão em processo de emagrecimento, está ajudando também na questão do bem-estar, da autoestima, mas em alguns casos está acontecendo a flacidez, e isso atinge especialmente mulheres 40 mais.
e aí fica aquela questão flácida, que ela começa a se sentir mal. Como a eletroestimulação está ajudando essas mulheres? Ó, principalmente as mulheres, né, 40 a mais aí, que ela tem uma perda de massa muscular um pouco mais acentuada que o homem, em detrimento à parte hormonal, né? A eletroestimulação, ela consegue trabalhar essas fibras de força com uma assertividade muito bacana. Consequentemente, ela diminui esse processo de flacidez, de melhora da celulite, que é o grande trauma da mulher 40 a mais, né? Uma ativação metabólica por trabalhar essas fibras do tipo 2. Então, eu vejo a eletroestimulação, como o Matheus falou há pouco, como um futuro da atividade física, né? Por a gente poder trabalhar as tais fibras do tipo 2 com uma assertividade muito legal, por otimização do tempo, e por um controle muito grande da articulação. Então, eu não preciso de sobrecargas articulares. Então, eu consigo pegar esse público de 40 a mais, ou com uma artrose, seja de coluna, seja de joelho, mas de uma forma muito forte, trabalhar muito forte e sem o prejuízo da articulação. Então a gente tem essa gama. Eu acho que das nossas unidades, principalmente aqui em Rio Preto, né, que é onde começou, nós temos um público muito grande dessa parte de terceira idade, de mulheres 40 a mais, e agora o que vem mudando o mercado, aí, o cenário, né, desde a parte da alimentação, né, algumas empresas de alimentação tendo que se reorganizar, porque as pessoas não estão comendo mais tanto, a canetinha está ajudando muito a eletroestimulação. Muito. Um efeito dominó que a gente fala, né? As pessoas estão usando a caneta emagrecedora, que ótimo que elas estão emagrecendo, mas até é uma recomendação médica para que elas façam a dosagem de proteína recomendada, né, pelo nutricionista, diária, mas também treinos que potencializem a construção da massa muscular, é aí que entra a eletroestimulação. Ô, Édria, há mais ou menos 25 dias atrás, nós pegamos uma prescrição médica com o nome da médica, e a gente até pediu autorização para postar ela dentro da receita, fora o fármaco, a eletroestimulação com o endereço da V5. Aqui na nossa unidade da JK. Então, isso nos deixa com, assim, um imenso orgulho, chega até a arrepiar, né? Porque é a validação da ciência, né? Aí vem a construção dos pilares, vem a construção que a gente está no caminho correto. Uhum. Quando a gente vê uma validação médica, o médico indo além de um fármaco, para que a gente possa realmente mudar a vida desse paciente, que no nosso caso é cliente, a gente fala, estamos no caminho certo. Agora a gente precisa ir para o Brasil. Mas para o Brasil, é o que a gente falou há pouco. A gente precisa de treinamento, retreinamento, a todo momento, para que o mesmo treinamento que o Matheus dá aqui, o Ari dá aqui, a Bia dá em São Paulo, e o Zezinho lá em Manaus. E isso existe o quê? Os pilares que vão nortear cada treinador e os nossos treinamentos, que eles são incansáveis. A gente vai chegar ao ponto, nós queremos, né, isso é a meta do Matheus aí, ele é um maluco por treinamento, mas ele fala aí de 8 a 10 treinamentos no ano, quer dizer, praticamente um por mês. É uma meta muito desafiadora e que a gente acaba indo junto com ele, né? Vai dar certo. Vai. É sucesso já. Um passarinho me contou numa resenha de café lá no V5 que o bumbum da mulher V5 é mais durinho, mais redondinho. Me conta o que acontece, que protocolo vocês utilizam para esse bumbum da mulher V5 ser assim, tão redondinho, tão durinho? Passarinho não, papagaio, no caso. Você falou foi o papagaio, né? Edria, isso é explicado por esse trabalho, essa efetividade do trabalho das fibras do tipo 2, né? Elas são fibras, quando a gente corta o músculo, tem 3 tipos de fibra. A fibra do tipo 2 é a fibra mais calibrosa, né? Onde ela dá um volume muscular, né? Então você pega aqueles caras muito fortes, são caras que são ricos em fibras do tipo 2. Consequentemente, se eu tenho uma ativação bacana das fibras do tipo 2, eu preencho o músculo muito bem preenchido. Então fica aquele bumbum torneado, mais durinho, que aí entra a felicidade da mulher 40 a mais. Aí entra a felicidade da pessoa que usa a caneta do Monjaro, que tem essa perda. E aí a gente, com a eletroestimulação, consegue fazer isso, e como o Matheus falou, com o maior ativo, que é o tempo do cliente. Maravilha. Então, as canetas emagrecedoras vêm no processo de trabalhar o emagrecimento, diminuir aí o índice da gordura,
entra aí o método V5 para construir aí esse bumbum durinho, essa construção muscular, não só de bumbum, né? De braços, de fortalecimento de abdômen, de pernas, fica um corpo mais torneado. O Éder, a gente brinca ali nos bastidores entre a gente que a caneta, né? O Monjaro, as canetas emagrecedoras, enfim, elas estão acabando com alguns mercados, né? Diminuindo, CEOs pedindo demissão, mas em outros mercados há um crescimento vertiginoso, né? E um deles você pode colocar e escrever para o seu público, o nosso público, que é um boom fantástico. O que vem de gente que, emagreci 10 quilos, mas agora eu tô sem massa muscular. Emagreci 15 quilos, mas agora eu tô com flacidez. Ela vai emagrecer, isso é fato. E é fato. E que bom, que a Eletro vai auxiliar esse processo. Muito bem. Ari, por que o treino e o método V5 é tão eficaz para idosos, pessoas com 60 a mais? Porque o grande problema do idoso, quando ele tem 60 anos, o corpo dele tem 60 anos, principalmente as articulações. Então, são articulações que já têm um certo desgaste e ela tem menos força. Hoje em dia, com a mudança do comportamento e dos hábitos, nós encontramos muitos idosos que têm uma certa massa muscular, que são ativos, que jogam tênis, golfe, fazem até artes marciais, né? Mesmo com 60 anos, tem várias pessoas que estão muito bem de saúde. E essa pessoa, quando ela vai para a academia, e aí eu vou falar o homem, né, que talvez é o que mais tem esse problema, quem se cuidou muito, ele tem aquele hábito de sempre estar aumentando a carga. E ele vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais aumentar a carga, e isso vai ferir o ego dele. E por que não vai conseguir mais aumentar a carga? Porque o peso exige da articulação. Então a amplitude, ela exige, o músculo às vezes aguenta aquela sobrecarga, né, o halter, o peso que ele está usando. Mas a articulação não. E ele começa a ficar chateado com isso, por não conseguir mais aumentar a carga, não conseguir evoluir, e ele fica com o treino ou estagnado ou começa a ter perda de massa muscular. Como é eletroestimulação, como a gente não precisa dessa articulação para fazer o movimento, porque não existe uma sobrecarga física, o movimento ele é feito, mas sem uma sobrecarga, quem obriga o músculo a ter contração muscular é o eletrodo, ele consegue treinar numa intensidade altíssima, fazer todos os exercícios e ter ganhos que ele não consegue mais ter na academia, justamente porque a articulação dele é um fator limitante. E isso serve, deu o exemplo de uma pessoa ativa, né? Mas isso serve para pessoa também inativa, muitos, assim, 60 a mais, que não se cuidaram tanto, tem certas dificuldades, sentar, levantar, caminhar, e a articulação deles dói por qualquer motivo. Na eletroestimulação eles conseguem trabalhar uma intensidade muito alta, para ele, né? O muito alto é para cada um, para cada perfil. Nossa metodologia prega muito isso. Mas consegue trabalhar uma intensidade muito alta e ter ganhos, coisas que eles não conseguem na academia. Justamente por ter, às vezes, uma musculatura fraca e uma articulação fraca. Então a academia seria doloroso para ele. Então a gente consegue trabalhar desde daquela pessoa, 60 a mais, que fez atividade física a vida inteira e que hoje não consegue mais evoluir, ou ir para aquela pessoa que às vezes não fez atividade ou fez muito pouco e sofre por uma academia porque ter começado do zero, e na eletroestimulação ela consegue, e ela vai ter grandes resultados e vai ter menos dores articulares justamente por causa disso. Então, o método V5, especialmente, assim, claro para todos os clientes, mas especialmente para as pessoas 60 a mais, elas é fundamentada em segurança. Sim. Porque vocês conseguem trabalhar essa segurança na questão do impacto nas articulações, intensidade, que muitas vezes no treino convencional ele não vai conseguir trabalhar uma intensidade mais evoluída e vocês conseguem trabalhar com eletroestimulação e oferecendo também o que todo mundo quer na longevidade, que é autonomia. Me fala um pouco sobre isso. Não, tem esse tempo atrás teve um cliente que chegou para treinar e eu perguntando para ele o porquê que ele queria treinar, né, fazendo aquela anamnese inicial. Ele falou, olha, eu fiz meu check-up aqui, o médico falou que tá tudo bem, meus índices e tal, só que ele me deu uma escolha. Eu tinha uma escolha que era ou começar a treinar ou contratar um cuidador nos próximos 5 a 10 anos, porque minha massa muscular está péssima, embora os meus índices de glicemia, colesterol estejam bem, porque eu me cuido da alimentação, eu não faço atividade física. E eu sinto hoje algumas dificuldades quando viajo, faço uma viagem mais longa, quando vou passear e tenho que caminhar por horas. Então a eletroestimulação, ela traz esse benefício para
para esse cliente, de ter autonomia, ter resistência e poder curtir o melhor da vida, que é você trabalhou uma vida inteira. Às vezes você chegou naquele momento da sua vida que você quer poder aproveitar um pouco mais, brincar com os netos, fazer uma viagem, conhecer lugares novos, e às vezes a sua saúde te limita a essas experiências. A gente consegue promover isso e melhorar isso para os nossos clientes. Então, a eletroestimulação impacta de uma maneira bem positiva, especialmente para essas pessoas 60+, porque vocês oferecem, através de um treino intenso, seguro e controlado, totalmente personalizado, mais força e autonomia para que ela consiga não apenas viver mais, mas viver mais e melhor. É isso? Isso mesmo. Muito bem, Leandro, vamos agora ao grande mito da eletroestimulação, que precisa ser sempre falado, que é a questão do choque. Já virou aí uma questão de meme, né? Quando alguém fala aí que a eletroestimulação é choque. E aí, o que você responde para essa galera? Ô, Éder, um tempo atrás a gente fez uma brincadeira que cabe aqui de novo, né? Eu tô careca de saber já e de falar que não é choque, né? Ô, Édria, o principal é fazer com que a pessoa experimente. Porque, assim, realmente a gente já, diversas vezes a gente falou que os parâmetros da corrente, elas são diferentes, né? Existe um parâmetro da tomada e do parâmetro da eletroestimulação de corpo inteiro. O parâmetro da tomada, ela tem um objetivo, que é poder carregar aparelhos, ligar e desligar a luz, né? Já da eletroestimulação, é fazer a contração muscular. Então, assim, o estímulo elétrico que sai da nossa roupa para o músculo é o mesmo impulso elétrico que sai do sistema nervoso central de uma contração de uma academia ou de qualquer um funcional ou um crossfit, é o mesmo impulso elétrico. Só que a gente chama de voluntário. Então, eu vou na academia, faço a contração e esse impulso chega lá no músculo. É o mesmo, que é diferente da tomada. Né? Então, isso assim, é um mito que as pessoas que ainda acreditam, elas precisam quebrar esse paradigma e ir fazer uma aula experimental para vivenciar isso daí e viver na prática, que realmente é diferente. É uma corrente elétrica confortável, segura e extremamente eficiente na contração e no recrutamento das fibras musculares. Ou seja, a pessoa que fala que é choque, possivelmente é falta de informação, né? E por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui, para estar informando a todos, mas também é necessário passar pela experiência do treino. Sem dúvida, eu acho assim, lembra aquela história que os nossos avós contavam do tomate, né? Então assim, filho, come tomate. Não gosto. Mas você experimentou? Não. Então como você sabe qual é o gosto do tomate? Experimenta, aí você fala, gosto ou não gosto. Então assim, a pessoa que acredita que a eletroestimulação é um choque, experimenta. Que aí você vai ver se é ou não é um choque. Muito bem. E não é um choque. Não. É uma corrente elétrica despolarizada. Olha que nome bonito. É tão bonito como a eficiência. Posso fazer um adendo? Claro. Em relação ao tomate, que ele disse, né? A comparação. A gente também teve alguns clientes que experimentaram eletroestimulação com uma outra metodologia, e não tiveram uma experiência tão agradável assim. E depois, com uma certa resistência, veio, né, todos cheios de dedos, e experimentou a nossa metodologia, a eletroestimulação baseada na nossa metodologia, e teve uma outra percepção do que é a eletroestimulação. Assim como a gente come tomate, às vezes não gosta, em uma fase da vida, em uma outra fase a gente experimenta e acaba gostando. Vale a pena a eletroestimulação também, você dar essa chance. Então, às vezes a pessoa experimentou eletroestimulação e não gostou, experimenta a metodologia V5, talvez vai lhe agradar. É um tomate diferente. É um tomate diferente. Orgânico. É um contexto diferente, né? Diferente. Porque o treinamento do V5, ele não é apenas um treino de eletroestimulação muscular. É um treino baseado em um método criado, estudado e que está em constante atualização por todos vocês. É aí que está a grande diferenciação. Matheus, muitos alunos, inclusive seu, treina o método convencional, que é a musculação, associado ao treino da eletroestimulação, e você mesmo fala que sempre isso aí é um cenário aí desses dois mundos que é bem eficaz. Sim. Me explica de uma maneira bem assim específica como que a eletroestimulação entra potencializando o treino
convencional da musculação? A eletroestimulação, ela vai potencializar a musculação no cerne do que ambas as metodologias necessitam, que é ganho de massa muscular. Só qual é a diferença da eletro para a musculação? Na musculação, a gente não recruta na intensidade máxima todas as fibras musculares que a gente vai trabalhar naquele momento. Independente do trabalho que vai ser feito de musculação, seja ele de força, resistência, hipertrofia. Na eletroestimulação, como nós temos uma corrente elétrica não seletiva, ela vai passar por todas as fibras musculares. E aí, dentro da nossa metodologia, nós temos protocolos que vão otimizar trabalhos de hipertrofia, trabalhos de resistência, trabalhos de emagrecimento, porque não é o mesmo protocolo. Então, quem quer fazer eletroestimulação e musculação? Ah, mas eu estou na dúvida, eu não sei o que eu faço, eu quero continuar só na musculação. Tudo bem. Mas se você quer preservar sua articulação e seu tendão, para que quando você tenha 40, 50, 60 anos não sofra de dores articulares, dores tendinosas por conta das sobrecargas geradas na musculação, comece a fazer eletroestimulação agora. Porque a gente está falando aqui de um método que não vai resolver sua vida em um mês, mas vai fazer com que a sua qualidade de vida ao longo do tempo melhore. Então, todo mundo hoje fala de canetas emagrecedoras, perda de peso rápido, né? Pessoas lutando contra a sarcopenia, doenças articulares que geram inflamação, geram dores, e a pessoa gosta de treinar, mas não pode pegar peso. A eletroestimulação ajuda nisso. Então, quem quer ter ganho de massa muscular agora, manter essa massa muscular e também, no longo do tempo, progredir e conseguir manter isso, preservando tendão e articulação, cara, para mim o melhor dos mundos é misturar as duas coisas. Então, aquele aluno, então, que gosta de fazer o treino de musculação, já tem o seu personal no seu condomínio, já está ali naquele vínculo há anos, tá tudo bem, continua fazendo o treino de musculação, consegue associar a eletroestimulação na rotina. Vocês ajudam essa questão consultiva junto com o aluno? Isso faz parte do nosso método, Édrio, porque quando a gente vai atender uma pessoa, é o que a gente fala sempre. O cliente está no centro. Então, não adianta eu querer vender o meu método para ele, o nosso método para ele, e atrapalhar o que ele gosta de fazer. A gente tem que potencializar o que ele faz. Então, a gente tem dentro dos nossos protocolos entrar em contato com o treinador atual da pessoa para que a gente faça um trabalho conjunto. Por quê? Porque a pessoa é o nosso cliente. O nosso cliente é o cliente dele também, para que a gente entregue o melhor dos mundos. E é por isso que a educação física está crescendo tanto. Porque eu acredito que de pelo menos uns 5 anos para cá, a gente conseguiu entender que se a gente não se unir para poder fazer com que o nosso meio cresça, ninguém vai conseguir prosperar. E a gente consegue com isso. Então, assim, quando a gente consegue entregar isso para o nosso cliente, é o melhor dos cenários. Então, se a gente conseguir potencializar o trabalho muscular do nosso cliente com eletroestimulação, quem que vai ficar feliz? Não é o personal que está com ele há anos, é ele. E isso é o que é mais importante para a gente. Que bom, então vocês acabam unindo, né, a força desses dois mundos. Vocês, como treinadores de eletroestimulação, bate um papo ali com o personal que faz o treino de musculação para estar entregando o melhor resultado para esse cliente, para estar vendo ali até como que vai fazer esse manejo de treinos e tudo mais. Vocês têm esse cuidado. A gente tem esse cuidado. E digo mais, a gente tem o cuidado até de tentar conciliar as avaliações, para que também não aconteça, né, no final, porque assim, tudo que é novo, ou ele te potencializa, ou ele é deixado de lado. Então, se a gente pegou um cliente que não estava tendo resultado e ele tem resultado, a gente tem um cuidado de falar, ó, isso aqui não é porque a eletroestimulação está mudando a sua vida, é porque nós estamos potencializando um trabalho que já foi feito porque você tem uma base muscular aqui. Porque eu vejo da seguinte maneira, se eu tenho uma coisa que já está forte e eu deixo ela mais forte, isso é muito bom. Porque a pessoa que já não treinava, era sedentário, cara, qualquer coisa que ela fizer vai dar certo. Agora, você pegar uma pessoa altamente treinada e mostrar para ela que com 4 sessões no mês, ela potencializou uma coisa que ela gosta de fazer, isso é ouro. E é assim que a gente leva o nosso método. Maravilha. Então, o V5 entra potencializando
né, o shape e a saúde de pessoas que já são treinadas pela musculação. Sempre. Ótimo. Ari, me conta um pouco. Imagina que uma pessoa viu, de repente, na rede social, ali um post, um vídeo do V5, entrou em contato, falou no WhatsApp com vocês. Me conta daí em diante como é a jornada dessa pessoa dentro do V5. Como é o método de vocês para acolher essa pessoa que está chegando? Então, assim que essa pessoa entra em contato, a gente vai conversar com ela, tirar todas as dúvidas que ela tiver a respeito, né? E vamos marcar um horário com essa pessoa, qual é o melhor horário para essa cliente. Com essas primeiras informações, vamos tentar pegar traçar um perfil de qual treinador. Como o Matheus falou, o Leandro ele tem um perfil de treino, ele tem outro, eu tenho outro, e a gente sempre tenta encaixar esse cliente com o perfil mais adequado para ele. E assim, essa pessoa chegando lá, é feita uma apresentação de como é feito, como funciona a estimulação, o colete, a roupa, a vestir, por que a roupa é molhada, por que você tem que hidratar a roupa para fazer o treinamento, fazer essa anamnese inicial, perguntar o histórico esportivo dessa pessoa, de saúde, e aí sim fazer um treinamento adequado para que ela conheça e tenha a melhor experiência possível dentro do estúdio. Então, vou assim resumir, ela vê, por exemplo, na rede social, ou alguém falou para ela entra em contato via WhatsApp, é com hora marcada, Sim. O treino experimental, ela vai passar mais ou menos como é o jeito dela, os horários, o local que ela mora, que ela trabalha, vocês vão conseguir escolher a melhor unidade para atender, né? A otimização do tempo já começa daí. Importante. E aí vocês vão atender essa pessoa, ela vai com uma roupa de treino normal, mulheres legging, camiseta, homens bermuda, camiseta, roupa de treino normal. Lá vocês vão mostrar como que é, né, o treino, vai apresentar o traje de eletroestimulação, vocês hidratam a roupa para essa corrente ser melhor distribuída. Ser mais confortável. Ser mais confortável, ela faz o primeiro treino, e aí vocês colhem as informações pós-treino, e aí dá seguimento para estar fechando o plano com vocês de acordo com a agenda de cada um. Seria Sim. isso? Edri, deixa eu só completar o que o Ari disse, porque a gente se preocupa muito com a jornada do nosso cliente, né? E essa jornada começa desde onde ele é escado, né? Se ele vê um post que chamou a atenção dele, ele entra em contato pelo nosso WhatsApp, a gente já tem ali um perfil que vai, né, direcionar ele para o melhor treinador, para poder atendê-lo dentro do objetivo que ele tem. Então isso para a gente é muito importante, entender cada passo da jornada dele, qual é a real necessidade dele para a gente poder entregar o melhor. E hoje, como a gente está nessa fase de crescimento, graças a Deus, a gente tem a disponibilidade de também poder escolher qual o melhor local para ele treinar, né? Desde São José do Rio Preto, Votuporanga, São Paulo, que a gente tem a nossa operação de home care. Então, assim, São Paulo é o grande diferencial, que a Eletro vai até a pessoa dentro da nossa metodologia. Então, a gente precisou criar toda essa jornada para entender realmente qual era o passo que nós precisávamos dar para chegar até o cliente e como que a gente ia conseguir entender esse cliente para poder direcionar o melhor treinamento para ele. Então, assim, tudo isso que o Ari falou aqui é muito rico, porque faz parte de um dos nossos pilares, que é atendimento. Então, a gente preza muito pelo melhor atendimento. Então, a gente pensa desde o início da jornada até o protocolo que o Leandro criou de mandar a mensagem para o nosso cliente sempre no pós-treino para acompanhar ele, que aí o nosso treinador é treinado para fazer esse acompanhamento do cliente, independente do tempo que ele está com a gente, se ele fez uma aula, se ele está 1 mês, 1 ano, 25 anos. É sempre o mesmo processo. E tá incrível como que tá crescendo, né? Rio Preto já é um sucesso, todo mundo já sabe, mas a agilidade do crescimento em Votuporanga e a potência de como isso está crescendo exponencialmente em São Paulo, principalmente nos bairros ali mais elitizados, porque realmente o atendimento faz total diferença, principalmente em São Paulo, onde é um atendimento home care, muitas vezes dentro da casa do próprio cliente. Parabéns para vocês por isso. Obrigado. Leandro, dentro dessa excelência e essa complexidade toda, que é o atendimento do V5, tem uma peça fundamental para que isso aconteça, que é o treinador V5.
O que faz de vocês, que além de empreendedores, serem tão ótimos treinadores? Ô, Edria, o treinador V5, ele precisa entender, ele precisa estar dentro do coração dele os 5 pilares. Os 5 pilares, novamente, ele não foi criado somente por estética, nossa, vai ficar bonito, não. Ele foi pensado único e exclusivamente na entrega do resultado para o cliente. Então, se o nosso treinador não entender que vitalidade, otimização do tempo, resultado, ciência e a tecnologia não estiverem norteando o trabalho desse treinador, ele não consegue ser um treinador V5. Então é o que o Matheus falou, que é o desafio nosso, que é treinar esse cara ou essa mina durante um período que ele possa entender que existem coisas que ele vai fazer para esse cliente ficar durante um período muito grande de forma ininterrupta. Isso precisa acontecer. Porque hoje o que acontece no mercado, que mata as empresas, né, principalmente como a nossa que está crescendo muito, é você não consegue fechar a torneira do cliente que sai. Né? E voltando um pouquinho que o Matheus falou sobre entender esse cliente, uma cliente nossa aqui de São José do Rio Preto, há 2 semanas, Matheus, 2 semanas, ela era cliente, recebeu uma super oferta em São Paulo, ela trabalhava numa grande empresa em Rio Preto, se não for a maior, e ela foi trabalhar numa empresa em São Paulo e ela fazia numa outra academia, tá? E olha que ela viu um post nosso, agora não sei de quem que é dos 3, ela marcou a aula experimental e mandou um áudio pra gente. Falou, ó, vocês são demais. Porque vocês entregam não somente a aula, vocês entregam uma coisa que eu não sei o que é. Desse jeito o áudio dela. E essa não sei o que é, nós sabemos que são os 5 pilares. Tudo isso precisa estar. Fez a aula, 2 dias depois, você precisa mandar, Edria, como que você tá? Porque mediante esse feedback que a construção dos próximos treinamentos vão acontecer. E é isso que faz, porque o cliente, na cabeça dele, diz assim, cara, se eles estão se preocupando tanto com a minha saúde, por que eu não tenho? Uma terceira pessoa vai me preocupar mais que eu? E isso fica enraizado dentro da pessoa. É isso que faz o processo de fidelização, é isso que faz o processo de prospecção de novos clientes. Os nossos clientes nos vendem mais do que a gente mesmo. Eles brigam hoje aqui em Rio Preto, em clubes, a eletroestimulação não serve para nada. Não, cara, deixa eu te falar um negócio, você tá por fora. Isso acontece em São José do Rio Preto. E a minha aluna vai estar assistindo e ela sabe disso. Ela sabe disso. Então, tudo isso que a gente construiu desses pilares, o treinador V5, ele precisa entender que esses 5 pilares precisam estar na vida dele como o almoço e a janta. Simples assim. É viver a experiência V5 na própria pele, né? Não adianta ter só a técnica, tem que ter a alma V5. Não adianta só usar o uniforme. Esse uniforme precisa estar lá no coração. Tá do lado aqui, ó. O V5 tá do lado do coração exatamente por causa disso. Para poder entrar e a pessoa ser um verdadeiro treinador V5. Muito bem. Parabéns para vocês por isso. Por construir todo esse DNA desses treinadores aí, multiplicar isso para Votuporanga, São Paulo. E vem novidade por aí, mas ainda não é momento de contar. Muita novidade. Matheus, com a evolução da tecnologia, as pessoas estão conseguindo cuidar cada vez mais da sua própria saúde. E aí vem o V5 e cria esse método totalmente eficaz, um treino tecnológico, humanizado, que motiva, que se preocupa com o cliente. Quem ainda não conheceu a tecnologia e não inseriu a tecnologia no seu dia a dia, conversa com essa pessoa agora, olha ali aquela câmera. Se você tem a oportunidade de fazer um treino de eletroestimulação e se você é de São José do Rio Preto, Votuporanga ou São Paulo e quer conhecer um pouquinho, vai fazer um treino no V5. Vem com a gente porque está dentro da nossa cultura oferecer a melhor experiência da eletroestimulação para você. E por que eu digo isso, Ed? Porque a gente pensa de manhã, de tarde e de noite em oferecer o melhor atendimento, a melhor experiência tecnológica, mas sempre embasados em ciência, em conhecimento teórico e prático. Então nós praticamos todos os dias o que nós falamos. E está dentro da nossa cultura, né? Porque o que o Leandro disse antes sobre os 5 pilares estarem dentro do treinador V5 é uma coisa que a gente aprendeu nesses muitos 5 anos de V5, né? Ele já está 1 ano a mais de eletroestimulação,
mas é a criação da cultura. E lá atrás a gente achava que cultura era uma coisa que a gente só escrevia, que a gente só falava. E eu tenho certeza, eu posso falar por mim, mas depois eles vão dar a palavra deles. De 2 anos para cá, a gente entendeu o que é criar cultura. Então, a gente está ficando cada vez melhor em entregar o melhor atendimento, em deixar o nosso método cada vez mais refinado para poder entender qual é a real necessidade de cada pessoa. E eu volto a dizer, se você aí tem a oportunidade em São José do Rio Preto, Votuporanga ou São Paulo, de poder fazer um treino de eletroestimulação com a gente do V5, a Edria vai deixar um link aqui, ou você vai chamar a gente no direct, para que você possa ter uma aula experimental. Porque às vezes, quem vai nos ouvir depois, fez uma aula de eletroestimulação e teve uma experiência ruim. Porque em alguns outros lugares o método é engessado. E a gente sabe por quê. Porque às vezes não tem como você gerar essa cultura de deixar o professor entender qual é a real necessidade do cliente. E a gente luta por isso. E é fácil? Não é fácil. A gente está nesse desafio. E como vocês disseram, vem novidade por aí e a gente precisa refinar cada vez mais a nossa metodologia. Para que, como no sonho do Leandro, que ele fala que o meu sonho é grande, mas o dele é maior, que é o Joãozinho lá em Roraima fazer a mesma coisa que ele, Leandro, faz aqui em Rio Preto, e esse sonho é muito grande. Porque você conseguir transpassar toda essa bolha e chegar lá, e o cara replicar, e a gente ter o mesmo feedback que a gente está tendo, porque assim, a gente já conseguiu andar 500 quilômetros, porque a gente teve o mesmo feedback do nosso método em São Paulo. Para a gente andar não sei quantos mil quilômetros daqui lá, mas é longe. E ter a mesma coisa, esse sonho que é grande. O meu ficou pequeno. Está em construção e com muito sucesso. Muito. A minha mãe já dizia, onde anda 500, anda 1000. Onde come 1, come 2. Leandro, treinos curtos e intensos é apenas uma tendência, uma modinha ou é evolução? Edria, existem modas que elas surgem e desaparecem. E existem modas que elas surgem e se estabelecem, né? No último censo, né, de revistas que estudam o mercado fitness, né, do ano retrasado, as roupas vestíveis, elas estavam entre as 5 maiores. Hoje ela já lidera, né? Por quê? Porque é o que o Matheus falou. Você imagina um médico que vai fazer uma operação de 8 horas. Como ele encontra dentro dessa, fora consultório, né? Como que ele vai encontrar mais 1 hora, 1h30 para treinar? Vamos imaginar um fazendeiro que viaja, né? Eu tô aqui, acabou de chegar uma mensagem aqui de um aluno que chegou de uma fazenda de Mato Grosso do Sul. Como que esse cara encontra mais 1 hora para treinar? Então, assim, esses treinos curtos, eles já são tendências, tá? Já são tendências porque o tempo está cada vez mais escasso. Uhum. Antigamente a gente trabalhava só 8 horas, hoje já não dá mais. Você não trabalha 8 horas, você muito menos e eu muito menos, né? Então, os treinos intensos, eles já são no topo da pirâmide. Agora, as roupas vestíveis, elas vieram para, além de pegar esse treino curto, fazer ele com eficiência. Com muita eficiência. Eu vou repetir. Muita eficiência. Então, o treino não só ficou mais curto, ele ficou mais inteligente. Essa é a palavra. Mais curto estratégico. e inteligente. Isso aí. Essa é a lógica. É por isso que a eletroestimulação, como o Matheus falou, ela já existe no mercado há muitos anos, mas ela está tendo um boom agora. Primeiro, pelo preconceito que já não estão existindo tanto. E segundo, porque a pessoa vem experimentar, tem uma eficiência e fala para o colega. Por isso que a gente fala, o nosso cliente é o que mais nos vende. A gente faz marketing. Você está aqui para provar por A mais B que a gente faz marketing. Mas o nosso cliente, esse sim, é o nosso melhor marketing. Que ótimo, porque ele está tendo resultado e socialmente ele acaba falando também, né? E vocês usam também uma estratégia de UGC, que os clientes vão até o V5, eles acabam postando como que é o treino, gera uma curiosidade sobre essa roupa, e aí as pessoas vão perguntar do que se trata e acaba deixando isso também, passando bastante informação e fidedigna, que é o próprio cliente falando bem do V5. Treina, convive, a gente brinca, hein? Ó, fechou o negócio aqui dentro, 10% é nosso. Ari, aquela câmera é toda sua, a gente está começando a chegar ao final do nosso podcast.
Se você fosse resumir o V5 em algumas palavras, quais seriam? Pode usar aquela câmera ali. Resumiria uma experiência que vale a pena ser vivida. A pessoa, na vida dela, experimenta muitas coisas, seja atividades físicas, esportes. Então, a eletroestimulação e o processo V5 é uma experiência que eu acho que vale a pena ser vivida e tenho certeza que vai trazer benefícios e vai trazer muita qualidade de vida para quem experimentar. Uma experiência a ser vivida. Sim. Matheus, qual é a sua mensagem final? A câmera é toda sua. Eu já falei antes, vou falar de novo. Se você tem a oportunidade de fazer um treino de eletroestimulação do V5, faça. Chama a gente, porque você vai viver uma experiência com a eletroestimulação. Se você já fez, vai ser diferente. Se você ainda não fez, você vai tentar achar como isso vai se encaixar no seu dia, porque muda a vida. Eu sempre falo que eu sou o resultado de todas as coisas que eu aprendi na minha vida, né? Não vou falar a palavra aqui, mas de todos os erros que eu cometi, eu sou o resultado hoje. E a eletroestimulação, a primeira vez que eu fiz, eu achei que não era para mim. No segundo treino, eu falei, pô, é diferente. E hoje eu não consigo ficar sem fazer. Pelo menos um treino de eletroestimulação por semana. Então, se você quer viver a experiência que a gente falou aqui o tempo todo, de atendimento, de metodologia, de intensidade de treinamento, vem fazer uma aula com a gente, vem fazer um treino, vem viver uma coisa que você ainda nunca viveu, porque vai ser diferente. E muita coisa vem por aí. Se você não é desses lugares que eu disse, quem sabe, um dia você vai poder. E quem quer resultado? Quem quer resultado não para, né? Esqueci da frase. Leandro, aquela câmera é toda sua. Passa uma mensagem resumindo o que é o V5 e como o V5 pode ajudar tantas pessoas. Se você quer encontrar uma vivência de uma metodologia que tenha um pilar que pode nortear todo o objetivo, todo o seu resultado, no V5 você vai encontrar uma metodologia que envolva vitalidade, personalização, resultado, ciência e tecnologia. Venha vivenciar um treinamento baseado em pilares que norteiam a entrega de resultado. Foi ótimo, meninos, esse bate-papo de empreendedorismo, de crescimento. Eu fico muito feliz, esse crescimento fundamentado e próspero de vocês. E estamos aqui hoje batendo esse bate-papo para desmistificar alguns fatores da eletroestimulação e para explicar também os benefícios e vantagens que hoje tantas pessoas podem vivenciar essa experiência com o treino. Muito obrigada, adorei o nosso bate-papo. E para você que quer assistir o episódio completo no YouTube, para você que quer só ouvir fazendo a sua caminhada, ou dentro de casa, ou até mesmo dirigindo, o episódio completo no Spotify e os recortes no Instagram do V5. Até mais!